Oi galera, tudo bem? Agora eu vou falar sobre multiplicação de frações. Bem, é um dos temas mais fáceis que nós temos quando se fala de frações. Adição e subtração é mais difícil do que multiplicar. Vamos lá. Aqui eu tenho 1/3 vezes 2/3, certo? A multiplicação de fração, ela não vai exigir que você olhe para o denominador para ver se é diferente. Nem o numerador, nada. Apenas multiplicar de forma direta. Numerador com numerador, denominador com denominador. Dessa forma. 1 vezes 2, 3 vezes 3. Viu? Muito mais fácil. Não tem que ficar me preocupando quem é igual, quem não é. Ok? Vamos lá. 1 vezes 2, né? 2. 3 vezes 3, 9. 2 nonos. E acabou. Só tem um porém. Vocês têm que observar, isso acontece muita multiplicação, se o 2 e o 9 têm um divisor em comum. Se existe um número que divida o 2 e o 9 ao mesmo tempo. Quem divide o 2? O 2 mesmo, né? Mas o 2 não divide o 9. Então essa fração aqui nós chamamos de irredutível. Ela não tem como ser modificada. Ok? Então essa é a resposta. Vamos para a próxima. 2 vezes 3, né? 3 vezes 5, certo? 2 vezes 3, 6, né? 3 vezes 5, 15. 6 e 15 avos, certo? Agora vamos verificar, né? Como eu falei, se tem como dividir o 6 e o 15 por um mesmo número. Por exemplo, a gente sabe que os divisores de 6, né? Todo número é dividido por 1. Então, um divisor de qualquer número já começa pelo 1. 6 dá para dividir para 2, né? 6 dá para dividir para 3 e 6 dá para dividir por 6, né? O 15 dá para dividir por 1, porque a gente sabe que 1 divide todo mundo. O 3 divide o 15, né? O 5 divide o 15 e o 15 divide o 15. Todo número é divisível por ele mesmo e dividido por 1, certo? Basta verificar agora se os números têm um divisor em comum. Olha aqui. O 1 com certeza, mas o 1 a gente ignora, que o 1 divide todo mundo. Vamos ver um número além do 1 que divida esses números. Nós temos quem? O 3. Então, não vai ser 3, vai ser o divisor comum entre os dois. A gente vai fazer o quê? Vai simplesmente dividir. O 6 dividido por 3 dá 2. E o 15 dividido por 3 dá 5. A resposta foi reduzida, né? Por uma forma que a gente chama de irredutível. Como 2 e 5 não dá para dividir, então a gente termina por aqui. Essa vai ser a nossa resposta. Mas a gente poderia ter feito de outra maneira também, além de 2 vezes 3 e 3 vezes 5. Quando vocês virem na multiplicação números, um numerador e um denominador igual, mas não importa se é no mesmo ou no oposto, no outro número, vocês podem simplesmente simplificar ali. Por exemplo, aqui o 3, né? Ó, 2/3, 3/5. Como o de cima e o de baixo não tem divisão em comum, a gente pode olhar o numerador de um com o denominador do outro. Assim como, né, esse daqui tem o numerador e denominador, que são iguais. Só denominador com numerador, tá? Não pode ser, vamos dizer, por exemplo, denominador com denominador, numerador com numerador, não pode. Tem que ser numerador com denominador, numerador com denominador. Pode ser o oposto também. 2 e o quinto, 3 e 3. O 3 são iguais. O 3 e 3 tem divisor em comum, o próprio 3, né? Então, o que a gente faz? Divide por 3, né? Divide por 3, certo? A gente não fez isso no anterior, certo? Ou simplesmente fazer isso aqui, ó. Corta o 3. Se você cortar o 3 logo de cara, dividir por 3 e o 3 aqui ao mesmo tempo, vai sobrar quem? O 2 em cima, né? E o 5 embaixo. Muito mais simples, né? Isso acontece sempre na multiplicação. Vamos ver, por exemplo, aqui. 1 vezes 2 vezes 5. 1 vezes o 2 dá 2. Aí o resultado aqui multiplica o próximo, tá?
1 vezes 2 vezes 5, certo? Dá 2. 2 vezes 5, 10. O de baixo, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Então, vou ter 10 e embaixo 30, né? Aí temos que verificar se tem como dividir os dois por o mesmo número. Você já sabe que tem, né? Mas aqui vamos dar um exemplo aqui rapidinho, uma forma mais difícil. O 1 divide qualquer número, 2 divide o 10, 5 divide o 10, o 10 divide o 10. O 1 divide o 30, 3 divide o 30, o 5 divide o 30, 6 divide o 30, 10 divide... É complicado ver todos esses divisores, né? Dependendo do número, fica muito maior a lista. Aqui vemos que o 1 divide, né, os 2, o 5 divide os 2 e o 10 divide os 2, próprio 10, né? Aí a gente vai usar aquela coisa do máximo divisor comum. O que é máximo divisor comum? Vou pegar todos os divisores, né? Colocar numa lista. Como é máximo divisor comum, então vou pegar o que? O maior dos dois. O maior dos dois é o que? O 10. O maior divisor em comum deles. Então vou dividir por 10 em cima, por 10 embaixo, né? Se eu dividir 10 por 10, vai dar 1. Se eu dividir 30 por 10, vai dar 3. Então, esse é o resultado, 1/3. Mas a gente já poderia também facilitar ao longo do caminho, se pudesse, né? Vamos ver, por exemplo, aqui. Vou pegar esse aqui mesmo, só que a gente vai fazer aquela situação, né, do cruzamento. Vamos olhar aqui. 1/5, 2/3, 5 sobre 2. Eu olhando aqui, eu vi que tem um 5 no denominador, não é isso? Agora, vou olhar aqui em cima se tem um 5. Ó, tem. Olha que legal. Então, já posso, né, cortar os dois. Certo? Aí, vamos para o próximo. Aqui tem um 2/3. Tem um 2 em cima. Vê se tem um 2 embaixo. Tem. Então, posso cortar 2 com 2, certo? Olha lá. Agora, 1 e 3 não tem divisão em comum. Então, vamos repetir quem? Em cima vai ficar quem? 1. E embaixo vai ficar o 3. Ó, 1/3. O mesmo resultado. Certo? Vamos para o maiorzinho. Então, aqui a gente já vai aplicar direto. Em vez de multiplicar, né? Para depois verificar se tem como fazer a simplificação, né? Reduzir por uma fração irredutível. Então, é mais fácil logo simplificar de cara, certo? Vamos lá. Eu tenho aqui algum número que está repetindo em cima e embaixo. Vamos ver aqui. 3 não tem embaixo. 4 não tem em cima. 6, né? Esse segundo aqui, o 6 não tem embaixo. O 5 tem em cima? Tem. Então, vou pegar logo de cara os iguais, ó. 5, 5. Certo? Agora, o igual é mais fácil. Mas e quando você tem divisão em comum? Isso também é possível. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o 3 com 9. O 3 é dividido por 3. O 9 é dividido por 3, certo? 3 dividido para 3 dá, é 1. Então, quando for 1, a gente precisa colocar 1 aqui em cima. Mas quando for outros números, você vai colocar perto, tá? 3 dividido para 3 dá 1. 9 dividido para 3 dá 3. A gente vai deixar o 3 aqui. Então, aqui no lugar do 9 vai ficar o 3, ok? Vamos pegar aqui um outro número que eu possa dividir. Aqui foi o 3. Agora vamos para o 4 aqui. 4 tem alguém aqui em cima dividido por 2? Aqui, já que não tem por 4, tem, ó. O 6 e o 4, né? Dá para dividir o 4 por 2 e o 6 por 2, né? Então, o 4 dividido para 2, né? Dá 2 e o 6 dividido para 2 dá 3, certo? Então, aqui tem divisor em comum o 4 e o 6, né? É complicado, tem que saber um pouquinho de tabuada, né? Para saber se é dividido por 2, dividido por 3. Você sabe que dividido por 2 basta o número ser par, certo? Ou terminar com o número par, se for um número grande. Certo? Do 5 também é interessante. O 5, se terminar por 5 e terminar com 0, é dividido por 5. Né? O do 3, você vai ter que fazer, saber um pouquinho de tabuada, decorar alguns valores, para você sempre ficar analisando com mais eficácia. Sempre é bom decorar um pouquinho da tabuada. Não precisa ser toda ela, mas pelo menos os primeiros números é essencial.
Então, a 4 dividido para 2 dá 2, 6 dividido para 2 dá 3, certo? Agora, olha só, aqui em cima ficou 1, 3, 1 e 1, porque aqui não tem nada, né? Aqui ficou 2, 1, 7 e o 3. Opa, tem um 3 aqui e tem um 3 aqui em cima. Ah, eu posso simplificar esses valores, já que aqui no lugar do 6 e do 3, do 9, ficou o 3, né? Então, o 3 cancela com 3, né? Ah, então eu reduzi mais ainda, que interessante, ó. Ficou só aqui um 1 mesmo, né? Olha aí, todo mundo aqui é 1 aqui em cima. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, né? E embaixo ficou 2, 1, 7 e 1, né? Então, 2 vezes 7, porque 1 e 1 não vai alterar o resultado da multiplicação, certo? Então, aqui em cima, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. E embaixo, 2 vezes 4, 2 vezes 7, aliás, né? 2 vezes 7, 14. Então, vai ficar 1 sobre 14 avos. Então, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.